Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer nossa abertura dos trabalhos desta tarde, que é uma oração. Então, amigo Jesus, aqui estamos, sedentos de harmonia, de paz. Ser conosco, Jesus, nesses instantes tão únicos em nossa vida. Que possamos entender tudo que for falado nesta tarde, nos trazendo esperança, consolo, ânimo e esperança. Ser conosco, Jesus. Que teu amor esteja conosco. Que a nossa irmã Lisete possa transmitir, inspirada, incluída no teu evangelho, as lições de amor que tu nos trouxe, Jesus. E assim, envolvidos em paz, damos por iniciado as atividades e palestras nesta tarde. Que assim seja. Boa tarde, queridos amigos do Ideal Espírita. Estamos hoje aqui para conversarmos um pouco sobre o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1 ao item 4. que se chama Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Essa é uma das passagens mais conhecidas de Jesus, que consta no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. E ali relata que Jesus teria ficado indignado com os discípulos quando eles tentaram impedir que algumas crianças de Jesus se aproximassem, e ele disse para os discípulos: deixar que venham a minhas criancinhas, porque o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Vejam que ele não disse que o reino dos céus é para as crianças, mas disse que é para aqueles que se lhe assemelham. E aí a gente vai tentar entender um pouquinho essa expressão de Jesus, para que a gente não faça uma interpretação equivocada, desse conteúdo, Quando a gente ouve falar na infância e nas crianças, a gente tende a pensar que as crianças são excluídas de uma bagagem espiritual. E já que a gente sabe, que nós somos estudiosos de uma filosofia reencarnacionista, que isso não é verdade, que as crianças são espíritos reencarnados que trazem consigo uma bagagem espiritual muito ampla, muito extensa. Mas então por que Jesus trouxe essa comparação, dizendo que o reino dos céus seria para aqueles que se assemelham às crianças? Porque é das leis naturais, portanto da lei divina, que nos primeiros tempos das nossas reencarnações nós tenhamos um revestimento de inocência. Então, realmente, nos primeiros anos de vida, as crianças são inocentes. E as crianças estão num princípio, onde a inocência faz parte. Em primeiro lugar, porque a inocência é necessária para estreitar os vínculos nessa família em que a criança reencarnou. Porque essa inocência, essa fragilidade infantil é necessária para que ele seja bem acolhido nessa família, porque a criança nasce completamente dependente do meio dessa família. Então é preciso que ela venha revestida dessa inocência para que os pais tenham essa candura, tenham esse cuidado em oferecer para esse espírito reencarnado todas as condições que ela precisa, não só dos cuidados físicos, mas também do acolhimento, do afeto, do amor, dessa nutrição emocional que nós precisamos para que a nossa encarnação seja a mais produtiva possível. Então, embora a criança seja um espírito reencarnado que traga uma história pregressa, nesses primeiros anos, isso vai estar lá escondidinho, no fundo da sua personalidade, para que ela possa realmente receber essas novas intuições, essa nova educação, e tenha um ponto de partida inicial. Quando Jesus toma a infância como exemplo, ele toma do exemplo da pureza mais importante, que é a pureza de coração.
E ele não está só se referindo à simplicidade e à humildade que são características da infância, mas ele também chama atenção para uma questão, porque ele estava falando, Jesus, para aquele povo daquela época, né? E o povo daquela época a quem ele falava nesse momento era cheio de rituais de purificação externos. Então eles tinham um ritual de purificação de antes de comer, lavar as mãos. Mas a gente pensa hoje assim, né? Tá, mas o que tem de errado em lavar as mãos antes das refeições, já que nós temos esse hábito, né? Mas nós temos esse hábito por uma questão de higiene, porque hoje nós conhecemos vírus, bactérias, germes, mas naquela época eles não conheciam. Então, o que levava aquele povo a ter esse ritual de lavar as mãos, de uma purificação, era um ritual externo, né? Era um ritual de purificar o externo e não o interno. Então, foi nesse contexto que Jesus disse, muitas vezes, que se preocupavam tanto em limpar o fora, enquanto dentro existia muita impureza. Então, nesse sentido que Jesus, além de falar sobre a humildade e a simplicidade infantil, também traz essa questão, né, de que por que tanta preocupação com limpar o externo, enquanto o interno estava muito, muito impuro, né? Então, para que ele chamasse a atenção que esses rituais de purificação externos não tinham valor, o quanto não se olhasse para dentro. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 11, os Espíritos explicam assim, que quando o homem não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição ele se houver aproximado de Deus, então ele o verá e o compreenderá. Ou seja, fica implícito nessa frase, né, que a nossa desmaterialização e o nosso aperfeiçoamento moral é o que nos aproxima de Deus. Então, enquanto nós estivermos muito materializados, né, nós não teremos a pureza de coração. Por que então que é justamente a infância que tanto Jesus nos coloca como exemplo de ensinamento para que nós possamos fazer esse crescimento? Porque assim, o reino dos céus é para quem se assemelha às crianças. Então nós já vimos que as crianças nascem envolvidas por aquele sentimento de inocência, de pureza. E aí, nos primeiros anos da encarnação, a criança é mesmo assim. E aí a gente observa. Se a gente observar as crianças brincando num parque, né, a gente vê que essas crianças, a essência delas, mostra que elas ainda não estão contaminadas pelos valores da sociedade. Né, que elas ainda trazem essa essência, né, divina nos primeiros anos de vida, que aquilo está muito latente. Ontem mesmo eu estava numa praça e aí eu estava observando duas crianças que não se conheciam, e uma era brasileira, falava português, a outra não era brasileira, não falava português, era inglesa, e elas em 5 minutos estavam ali brincando. Quer dizer, elas não conseguiram se comunicar com essa linguagem que a gente tem aqui. Elas não conseguiram se comunicar, mas elas de alguma forma elas se comunicaram, né? E começaram a brincar. Isso mostra o que Jesus quis dizer com essa pureza de coração. Com isso que a criança traz na sua essência, de não perguntar como é teu nome, o que tu faz, onde é que tu mora, qual é o teu trabalho, quanto tu ganha, qual é o estudo que tu tem. As crianças têm essa pureza, né, no início da sua vida, que elas demonstram isso, que o que é importante é a essência do outro, que o que tem valor para elas são as coisas, né, que são importantes, que é a natureza. Esses dias também eu vi no YouTube um videozinho que falava de uma experiência psicológica muito interessante, que também mostra essa essência infantil dessa pureza, né, desse desprendimento. Então era assim a experiência. Colocavam duas crianças da mesma idade com 2 frascos fechados, as duas. Uma tinha, digamos, 2 bolachas dentro do frasco e a outra não tinha nenhuma. E aí colocavam as duas sentadinhas uma do lado da outra e aí as duas abriam os frascos, os potes. E aí a que não tinha nada ficava olhando assim, né? A outra olhava para os dois
Ninguém falou, ela pegava um e colocava no potinho da outra. Né? Mais de uma vez isso aconteceu. Né? Então, isso que Jesus quis dizer, que nós temos que retornar a essa essência, a dar valor ao que realmente tem valor, a valorizar o outro pelo que ele é, né? E não por tudo que a gente vai colocando como um adereço. Né? Quando a gente vai julgando as pessoas, a gente vai colocando as pessoas em quadradinhos, né? Assim, vai colocando, esse aqui é o quadradinho de quem é simpático, esse de quem tem mais dinheiro, esse de quem é branco, esse de quem é brasileiro, e a gente vai selecionando as pessoas. E as crianças não têm isso. As crianças, na sua essência, elas não selecionam, elas se doam nessa essência. Né? Então, o sorriso sincero, de felicidade pelas coisas mais simples, o quanto às vezes a gente deixa de curtir, de ser feliz com aquilo que se apresenta, né? Que a gente fica ansioso pelo futuro ou sofrendo pelo passado e a gente esquece de ser feliz aqui, agora, no presente, contemplando uma borboleta, contemplando a natureza, o sol. Quantas vezes a gente esquece de olhar para essas coisas, né? E a criança não esquece. E outra coisa muito importante que ele chama a atenção, né, é que a criança confia, deposita toda a confiança naqueles que as amam. E a gente às vezes vai perdendo isso quando a gente vai crescendo, né? Podem ver uma criança pequena, ela dá a mão para o seu tutor, para o seu pai, o avô, quem estiver cuidando, e ela não se preocupa com o que está acontecendo ao redor. Ela dá a mão para atravessar a rua e ela confia incondicionalmente naquela pessoa. E ela vai com aquela pessoa. Não é verdade? A criança não está preocupada se está vindo o carro, se não está. Ela dá a mão e vai. E quantas vezes a gente perde essa capacidade durante a nossa, né, na medida que a gente vai crescendo, de dar a mão para o nosso Pai maior, que é Deus. Né? De confiar, Ele está nos oferecendo, nos dando aquilo que a gente necessita naquele momento. E a gente desconfia, a gente sofre, muitas vezes, né? Porque a gente perdeu a capacidade de ter essa confiança que as crianças têm. Para alguns, essa comparação pode ser um pouco injusta, né? Já que nós sabemos que o espírito da criança pode ser um espírito muito antigo e que traz as imperfeições das quais ele não se despojou na sua existência precedente. Mas a criança, não tendo ainda podido manifestar tendências perversas, nos oferece a imagem da inocência e candura. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra então desde o nascimento tal qual é? Porque a criança tem necessidade de cuidados especiais que só a ternura materna lhes pode dar enquanto cresce. E que essa fraqueza e ingenuidade que a criança apresenta oferece, né, no seu lar a possibilidade de cativar a solicitude dos seus pais. Então, também tem aqui a questão de por que a criança não lembra, por que nós somos frágeis também ao nascer. Porque o princípio inteligente, ele precisa ser proporcional à fraqueza do corpo. Então, na medida que os órgãos vão se desenvolvendo, esse princípio inteligente também vai amadurecendo. Então, por isso, outra vez, a criança ela é inocente até por uma questão física, neurológica, orgânica, porque o princípio inteligente também precisa, né, se esconder ali e ir crescendo na medida que ela vai desenvolvendo o seu organismo. Por isso que quando se aproxima a encarnação, o espírito entra num estado de perturbação e perde a consciência de si mesmo. Para a gente fazer assim um paralelo de que seria, que às vezes as pessoas não entendem como é esse estado de perturbação. Então, para assim, fazer uma comparação, vocês já sentiram uma sensação assim de quando saem do cotidiano, assim, eu vou para outro lugar, vou dormir num hotel, ou passei muito tempo numa casa, vou para outro lugar. Aí a primeira noite que a gente passa, a gente às vezes não acorda e não se situa bem. Então a gente está acordando e pensa assim, que lugar estranho, onde é que eu estou? A gente não reconhece aquele lugar, a gente fica meio perturbado. Isso é um estado de perturbação. Então a criança, o espírito, entra nesse estado onde ele vai perdendo, né, a lucidez. Porque o que é estar perturbado? Não é perder a lucidez?
perder a capacidade de ser lúcido, então a gente vai perdendo essa lucidez aos poucos, entrando nesse estado de perturbação, perdendo a consciência de si mesmo, e aí a gente permanece num estado de sono, né? E aí nesse estado de sono, as nossas faculdades, elas se conservam, mas num estado de latência. Então, isso é característica do período infantil, de uma criança reencarnada. Então, ela vai ter que ir resgatando, aprendendo aos poucos, à medida em que ela vai crescendo, ela vai retomando, né? E o que seria a intuição? A intuição seria, digamos assim, a memória que não está aqui na razão, mas está no espírito, né? Está em nós. Muitas vezes a gente vai lembrando, mas não de uma forma racional, mas alguma coisa vai nos fazendo perceber. Isso é intuição, que não deixa de ser uma memória, mas é uma memória do espírito, né? Não do cérebro. E vejam como as leis divinas são, a lei divina é maravilhosa e perfeita, que esse estágio de sono transitório, de perda, né, de consciência, ele é muito importante no nosso processo reencarnatório, porque é como se ele estivesse nos dando um novo ponto de partida, onde as perturbações, talvez, das nossas lembranças, fossem muito desagradáveis para a gente iniciar um novo processo, né? É como se a gente se matriculasse na escola e aí, no primeiro dia de aula, a gente lembrasse de todo o fracasso anterior, de tudo que a gente fracassou. Assim, a gente tem um novo princípio, não lembrando e tendo acesso às novas possibilidades do meio, inclusive da educação, né? Por isso que esse estágio transitório é necessário, porque faz a gente esquecer, né, nessa nova existência, as coisas que poderiam travar o nosso progresso, que poderiam interferir negativamente. E aí, na medida que esse espírito vai evoluindo, que essa idade vai acelerando, que a gente vai crescendo, né, esse passado que está lá no inconsciente profundo, que está lá retido, aos poucos ele vai, né, sendo lançado na vida presente, no inconsciente da vida presente. E aí reage sobre a criatura, aí reage, né? E então essa pessoa vai começar a fazer aquilo que a gente diz assim, isso a gente vê muito na adolescência, quando a gente diz assim, nossa, essa criatura até aos 10 anos era de um jeito, parece que virou do avesso, parece que é outra pessoa, porque ele está retomando o que ele realmente era, ele está trazendo para o inconsciente, né, os traços de personalidade que até aqui estavam mais escondidinhos, né? Então, a partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem. De onde se pode dizer que durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. As ideias que formam o fundo do seu caráter estão adormecidas. Então, a gente pode dizer que, às vezes, a gente não conhece, de fato, aquela criança, aquele espírito que está ali no nosso lar. Sim, porque o fundo do caráter a gente vai conhecer com o tempo. Então, todas as crianças são inocentes? Sim, eles são inocentes até um determinado ponto. A partir de outro, eles vão retomando, né, a sua história, as suas tendências, tanto boas quanto não tão boas. Por isso a importância da observação no processo de educação. Porque quando a gente observa com olhos de ver, não com olhos de vaidade, né, ou de orgulho. Ai, meu filho é tão inteligente. Quando faz alguma coisa que é malcriação, ai, meu filho tem a personalidade forte. Às vezes é birra, é birrento mesmo, é orgulhoso, mas a gente, né, às vezes envolve numa manta de orgulho nosso, e aí a gente perde a oportunidade de enxergar com os olhos, de ver com os olhos do espírito, para poder promover um processo de educação que seja adequado àquilo que aquela criatura está nos mostrando. Digamos, quando eu observo que meu filho, em determinado momento, começa a manifestar um apego demais, não empresta nada, né?
doa nada, tem um apego muito grande, ele está me mostrando que no processo de educação dele, eu preciso ensiná-lo o valor de compartilhar, de repartir. Né? Outro pode ser a timidez excessiva, muitas coisas. Então, importante, por isso que é muito importante, nesses primeiros anos de vida, a gente ter olhos de observação, porque educar é um processo de observar para oferecer o que aquela criatura precisa. Basicamente, seria isso, resumidamente, né? Então, durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível, porque a teimosia está lá guardadinha ainda, né? E por isso mesmo, mais acessível às imperfeições que podem modificar, mais acessível às impressões que podem modificar a natureza e fazê-lo progredir. Então, vejam como é importante esse processo no início da educação. Digamos que a criatura tem uma tendência, é um espírito que veio lá de muitas encarnações com uma tendência de pegar o que é dos outros. E aí a gente observa aquilo e vai ensinando. Isso é do outro, não pode, não deve, né? Vai ensinando isso. Quando ele retomar de fato essa tendência, ele vai chegar no momento em que ele vai ter que decidir. Vai vir o impulso daquilo que ele traz vai vir, e aí ele, usando o livre-arbítrio, que ele recebeu através dos conceitos da educação dessa nova vida, ele vai poder escolher, né? Se ele continua dando voz aos instintos que ele trouxe, ou se ele vai ouvir a educação que ele recebeu nessa nova oportunidade. E aí ele vai decidir. Mas olha que importante, né? Essa questão da flexibilidade desse momento para ser mais acessível às novas impressões que a gente dá através da educação. E isso pode modificar a natureza, ou seja, aí ele está progredindo, aí a gente está se elevando moralmente, se consegue, através da educação, superar uma tendência antiga e que não é muito legal que a gente trouxe. Está dando para entender? Por isso, né, que essa flexibilidade ajuda e torna mais fácil a tarefa dos pais nesse processo de educação. Então, o espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência. E Jesus está com a verdade quando, embora a alma seja anterior, ele tome a criança por emblema de pureza e simplicidade. E aí a gente vê, né, que é muito batido no nosso movimento espírita quando a gente diz assim, quais são as duas maiores chagas da humanidade? O que diz lá nas obras básicas? Quais são as duas maiores chagas da humanidade? O egoísmo e o orgulho. O orgulho, ele nasce primeiro, e o egoísmo, ele é decorrência do orgulho. O orgulho é o seguinte, eu olho para os outros e acho que os outros não são iguais a mim. E aí, se eu sou melhor e o outro é outra coisa, né, eu sou mais importante e eu mereço mais, e mereço primeiro, mereço tudo para mim. A gente pensa que não tem isso, mas aí a gente fica analisando, né? Como a gente tem isso e como isso aparece no cotidiano, essa questão do orgulho, nas mínimas coisas. Vou dar um exemplo bem singelo, assim. Existem vagas nos supermercados, nas ruas, que são destinadas exclusivamente a idosos, a cadeirantes. Mas aí o que acontece? Aí alguém vai lá e coloca o carro e diz assim, e pensa, pior é que ele pensa isso mesmo, assim, mas assim, eu só vou ali rapidinho, é bem rapidinho, eu só vou ali 2 minutinhos e já volto. Vejam, nesse momento, essa pessoa está se colocando nesse lugar de que ele é melhor que os outros, porque se a lei é para todos e ninguém pode, por que ele acha que ele pode durante 2 minutos ser melhor que os outros? Está implícito isso, né? Ou então uma frase que a gente escutava muito, eu escutava muito, que é assim, quando se referia a alguém que tu te acha superior. Mas essa gente isso, essa gente aquilo. Né? Vejam, quando eu digo assim, essa gente, significa que eu não faço parte dessa gente, que eu sou melhor que essa gente e eu estou num outro lugar. Né? Então, a gente tem que observar no dia a dia o quanto... nessa questão que Jesus dizia, para a gente não olhar para fora,
para a gente olhar para dentro, que a pureza de coração é estar puro o coração, o quanto no cotidiano a gente tem atitudes semelhantes, o quanto a gente, né, se deixa levar ou tem e precisa perceber, porque eu só posso mudar aquilo que eu conheço. Aquilo que eu não reconheço e não sei que eu tenho, eu não vou olhar para aquilo ali. Né? Então é importante isso, a gente perceber o quanto a gente tem orgulho e egoísmo no nosso cotidiano, e pode ser nas mínimas coisas, não precisa ser numa grande coisa, mas se na mínima coisa eu tenho, é porque eu tenho. Né? E em outro momento que Jesus fala a questão, né, de que as crianças verão o reino dos céus, foi quando os discípulos reunidos com Jesus, se os discípulos falavam, nossa, imagina nós, né? Os discípulos perguntam para Jesus assim: Mestre, quem de nós será o maior no reino dos céus? Quem de nós será o maior no reino dos céus? O que estava por trás dessa pergunta aí, né? Qual de nós é o maior? O orgulho, porque alguém queria ser melhor que o outro, né? Maior que o outro. E aí Jesus responde de novo: na verdade, aquele que se parecer, que se assemelhar a uma criança. Então, ele quer dizer que a pureza de coração é não ter maldade. A pureza de coração é voltar àquela essência que a gente viu no início ali, da criança que encontra outra no parque e que não pergunta nada e que não julga e que não tem nenhum sentimento, ela simplesmente se abre, brinca, troca, né? Então, é isso que Jesus quis dizer, e que a gente vai perdendo isso na medida em que nós vamos nos materializando. Na infância, as crianças são desprovidas de malícia. Né? E a malícia é quando eu olho para o outro e já julgo com uma coisa que não é legal. Né? A malícia eu já enxergo um defeito. Porque quando eu desconfio, eu já estou implicitamente enxergando um defeito naquela criatura. Né? E quando a gente tem malícia, a nossa leitura do mundo fica distorcida. E nós distorcemos a visão do mundo, marcada pela ótica da desigualdade, da diferença, da medição dos outros, mania de comparar as pessoas. E aí nós acabamos individualmente também fazendo com que isso seja um modelo de sociedade que a gente constrói. Então, num mundo de regeneração, né, não existe isso. Não existe, as pessoas são mais ou menos iguais, as pessoas são felizes porque construíram aquela sociedade baseada no sentimento que a criança tem, de pureza, de não julgamento, né, de solidariedade. Lembra a criança que pega o biscoitinho dela, nem conhece o outro, e porque ela tem dois, e a criança, o amiguinho não tem nenhum, ela reparte? Então, o quanto a gente tem que voltar, né, para essa essência infantil que Jesus nos coloca ali, para que a gente tenha o coração puro. E quando ele diz que a gente não pode ter o foco nas questões exteriores de lavar as mãos, também quer dizer que não adianta a gente vigiar só as nossas atitudes, mas que a gente tem que modificar também os nossos pensamentos, porque está escrito lá que o homem de bem, o homem puro, nem pensa no mal. Então significa que se eu tenho um impulso de pular no pescoço da Noêmia e já me freio, ok, é um meio caminho andado, é um progresso realizado, porque antes eu pulava, né? Antes a gente pulava, matava, estrangulava, enforcava, fazia de tudo. Tá bem? Eu já evoluí, eu já caminhei algumas coisas, mas a gente não pode achar que tem que estacionar aqui, porque aqui é um meio caminho andado. Existe um outro ponto ainda bem grande a percorrer, que é até o nível de não pensar o mal do outro. Aí nós vamos estar com o coração puro, porque não pensar o mal, não fazer o mal já é uma grande coisa, mas não adianta parar por aí. A gente tem que prosseguir, porque o fim da chegada, o ponto de chegada é nem pensar o mal. Aí nós vamos poder dizer que já somos espíritos com a pureza de coração que Jesus tenta nos ensinar aqui. Acho que o tempo já se extinguiu. Agradeço pela atenção e que nós possamos
olhar o mundo um pouco mais com o olhar da criança, com inocência, com desprendimento, sem julgamento, porque assim nós vamos estar fazendo a vontade de Deus e seguindo o conselho de Jesus. Muito obrigada pela atenção.